Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, nós vamos entrar em um cenário que parece pura ficção científica, mas que incrivelmente está batendo na nossa porta agora mesmo. Com certeza. E é uma daquelas tecnologias que mudam o jogo, sabe? Exato. Imagina só o seguinte cenário prático. Pegar um celular comum, gravar um vídeo casual caminhando por uma cidade inteira, quarteirão por quarteirão, e ver esse vídeo se transformar quase que instantaneamente em um mundo 3D perfeito. Denso, navegável. Sem precisar de supercomputadores processando dados por dias. Isso. Sem aqueles equipamentos de laser caríssimos e sem aquelas falhas bizarras onde as texturas ficam lisas e distorcidas. Apenas um vídeo longo entrando e um mapa tridimensional impecável saindo. Eu fiquei muito empolgado quando vi isso. E com razão. É um salto enorme. Para guiar essa nossa exploração hoje, nós trouxemos para a mesa um artigo fresquinho chamado Lodger Long Context Geometric Reconstruction with Hybrid Memory. É um trabalho absolutamente brilhante, elaborado por pesquisadores do Google DeepMind em conjunto com a UC Berkeley. E as implicações disso são gigantescas. São mesmo. A nossa missão nesta imersão profunda de hoje é destrinchar como essa tecnologia, que eles batizaram de Lodger, consegue finalmente quebrar duas barreiras estruturais enormes da visão computacional: a parede de dados e a parede de contexto. Essas paredes sempre foram um grande pesadelo, né? Sim, historicamente sim. Até agora, a inteligência artificial tinha uma limitação técnica muito severa para mapear espaços gigantescos, tipo bairros ou cidades inteiras, a partir de vídeos contínuos e longos. A arquitetura que vamos analisar promete fazer exatamente isso. E o mais impressionante de tudo é que faz isso em uma única passada de processamento. O famoso modelo feed-forward. Exatamente, o modelo feed-forward. Eu prometo revelar para quem está nos ouvindo hoje como eles resolveram um dos maiores gargalos técnicos da atualidade com uma elegância assustadora. É uma abordagem de memória totalmente nova. Certo, vamos desempacotar isso por partes. Eu confesso que, quando eu li essa fonte pela primeira vez, eu tive aquela sensação de quem acabou de descobrir um segredo tecnológico incrível. Mas para nossa audiência entender o real tamanho desse salto, a gente precisa olhar para como a reconstrução 3D funcionava até ontem. Uma hecatomação rápida é essencial aqui. Sim. Basicamente, tínhamos dois mundos. O primeiro era o dos modelos clássicos baseados em fotogrametria tradicional. Eles são extremamente lentos, rodam de forma offline, exigindo horas ou dias de processamento. E falham miseravelmente em superfícies sem textura. Nossa, sim. Se a câmera aponta para uma parede branca, lisa ou um céu sem nuvens, o modelo clássico simplesmente derrete. Aí, mais recentemente, vieram os modelos baseados em inteligência artificial, como o dos 3R e o VGT. Que são ótimos para essas paredes brancas. São incrivelmente rápidos, robustos contra áreas sem textura, mas sofrem de um problema muito bizarro. Eles têm uma espécie de amnésia em vídeos longos. Uma amnésia grave. E essa amnésia não é um erro de programação simples. É o sintoma visual de um problema matemático e arquitetural profundo. A culpa recai quase inteiramente sobre algo que chamamos de complexidade quadrática da atenção. Espera, complexidade quadrática. Isso. Como assim? Por que a memória do computador explode desse jeito só porque o vídeo é um pouco mais longo? Excelente pergunta. Pense no mecanismo de atenção da IA como um grande evento de networking. Para a IA entender o espaço 3D perfeitamente, cada quadro do vídeo precisa apertar a mão e trocar informações com todos os outros quadros do vídeo. Ah, entendi. Uma conexão de todos com todos. Exato. Se o vídeo tem 10 quadros, são 100 apertos de mão. A memória do computador lida super bem com isso. Mas se temos um vídeo longo, digamos, 1000 quadros, não são 1000 apertos de mão. São 1.000.000. 1 milhão de apertos de mão. A matemática cresce ao quadrado. Se o vídeo tem o dobro do tamanho, a memória exigida pelo computador é 4 vezes maior. Em pouquíssimos segundos de vídeo, a memória da placa de vídeo simplesmente acaba, da tela azul. Caramba!
E é por isso que as IAs atuais ficam presas no que o pessoal chama de bolhas de contexto curto, certo? Perfeito. Elas conseguem reconstruir maravilhosamente bem o ambiente de um quarto fechado, usando algumas dezenas de quadros, mas falham catastroficamente e travam o sistema se tentarem processar, sei lá, minutos inteiros de gravação de uma caminhada na rua. Faz todo sentido. A conta simplesmente não fecha para o hardware atual. Isso nos leva diretamente ao que o artigo chama de parede de dados. Isso, a famosa parede de dados. Tinhos. É um ciclo vicioso. Total. A consequência é que a IA aprende a enxergar o mundo através de fragmentos minúsculos de tempo. Quando essa mesma IA é solta no mundo real e apresentada a um vídeo contínuo de 5 minutos, ela entra em pânico. Ela nunca foi ensinada a lidar com a imensidão. Perfeitamente colocado. E aí que entra a abordagem genial do Logir para contornar essa falha estrutural. A solução primária proposta pelos pesquisadores do DeepMind e de Berkeley não é inventar um supercomputador com memória infinita. O que seria impossível. Exato. A solução é usar o processamento em blocos, os chamados chunks. Em vez de forçar o modelo a engolir um vídeo longo de uma vez só e causar o travamento, o vídeo é dividido em pequenos blocos sequenciais. Dividir para conquistar. Isso. A rede neural processa o bloco 1. Termina. Depois, processa o bloco 2. Termina. E vai para o bloco 3. Essa estratégia garante que a exigência de memória permaneça totalmente estável e contida. O modelo passa a operar eternamente na sua zona de conforto computacional. Não importa se o vídeo tem 1 minuto ou 10 horas. Exatamente. A memória gasta é sempre a mesma do tamanho de um único bloco. Tá, isso faz sentido. É como comer um bolo gigante fatiando em pedaços pequenos. Mas, ao fazer isso, um novo problema gigante aparece imediatamente. E qual seria? Se o modelo processa blocos separados, com fronteiras rígidas entre eles, e sem olhar para o vídeo todo de uma vez, como ele sabe onde o bloco atual se encaixa perfeitamente no bloco anterior? Ah, esse é o X da questão. Quer dizer, se a IA analisa uma rua super longa em 20 pedaços diferentes, sem ter uma visão do todo, imagino que os erros comecem a se acumular, não? O que é fascinante aqui é exatamente como esse erro se manifesta na prática e como eles resolveram essa incoerência. Se apenas costurarmos os blocos de forma ingênua, um atrás do outro, o erro geométrico se acumula de forma silencioso. Vai entortando aos poucos. Exato. Imagine tentar desenhar um mapa de uma cidade quarteirão por quarteirão, usando apenas a sua memória do quarteirão anterior, sem nunca poder olhar para o papel inteiro. E eu me perderia no terceiro quarteirão. A real é perfeitamente reta no seu desenho, ela começa a entortar e dobrar sobre si mesma. Entendi. Para que a reconstrução seja perfeita, o modelo precisa de algo a mais. Ele precisa de uma memória de múltiplos níveis. Ele precisa lembrar com exatidão dos milímetros da fronteira do bloco anterior para não deixar buracos visuais, mas também precisa de um senso macroscópico de direção global para não entortar a rua. Isso prepara o terreno perfeitamente para a grande inovação deste artigo, o famoso módulo de memória híbrida. Esse módulo é, de fato, a verdadeira mágica do Logir. Vamos tentar desconstruir isso para quem acompanha a gente. Vamos lá. Pelo que eu vi, a arquitetura atua em duas frentes diferentes e simultâneas para manter a sanidade do mapa. A primeira frente é a memória de curto prazo, que os autores chamam de SWA, Sliding Window Attention. ou atenção de janela deslizante. Isso. Pelo que entendi, o SWA é um mecanismo que não possui parâmetros treináveis. A função dele é puramente preservar nos detalhes exatos, crus e não comprimidos das bordas do bloco anterior de vídeo. Como uma foto em altíssima resolução da última coisa que ele viu. Exato. Para usar uma analogia visual para nossa audiência, é como se estivéssemos montando um quebra-cabeça. O SWA significa que podemos olhar perfeitamente para o formato e para os recortes dos dentes da última peça que acabamos de colocar na mesa. Garantindo que a próxima peça se encaixe sem frestas. Nenhuma fresta. Encaixe perfeito. É uma analogia muito boa. É uma memória de altíssima fidelidade, mas de curtíssima duração. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que o SWA garante a precisão local milimétrica. A costura fica invisível.
Mas voltando ao problema da rua que entorta, apenas olhar para os dentes da peça vizinha do quebra-cabeça não impede que, lentamente, a escala de toda a montagem comece a distorcer. Você vai montando perfeito ali no detalhe, mas quando vê de longe, a imagem está toda torta. Exatamente. É aí que a segunda frente, que é a grande sacada do artigo, atua. A memória de longo prazo. Eles denominaram TTT. Test Time Training. Treinamento em tempo de teste. Essa é a memória global. E ao contrário do SWA, que guarda todos os detalhes crus, o TTT é altamente comprimido. Ela utiliza o que chamamos na ciência da computação de pesos rápidos, ou fast weights. Espera aí, vamos pausar nisso. Pesos rápidos, como assim? A imensa maioria das IAs que a gente discute depois que são treinadas no laboratório, elas têm seus pesos do cérebro completamente congelados, certo? Certo. O modelo base não muda. Elas não aprendem mais nada enquanto estão sendo usadas pelo usuário final. É verdade, e é por isso que o conceito de Test Time Training é tão poderoso. Durante a própria inferência, ou seja, enquanto o modelo já está rodando no mundo real, no celular da pessoa, construindo o mapa 3D, o módulo TTT ajusta ativamente esses pesos rápidos internos a cada novo bloco de vídeo que recebe. Ele vai aprendendo on the fly, Em tempo real. em tempo real. É uma rede neural minúscula que treina a si mesma sem parar para guardar um resumo geométrico de tudo que já foi visto na trajetória. Esses pesos rápidos funcionam como uma âncora invisível para as coordenadas globais. Que incrível! Eles impedem de forma implacável o chamado desvio de escala, o infame scale drift que assombra e destrói os projetos de mapeamento robótico há décadas. Nossa, eu adoro essa dinâmica dos pesos rápidos, atuando como uma espécie de memória RAM comprimida. Para estender a nossa analogia do quebra-cabeça para quem está ouvindo e deixar tudo bem visual, se o SWA é olhar atento aos dentes da última peça encaixada, o TTT é como manter a imagem da tampa da caixa do quebra-cabeça na cabeça enquanto você monta. Perfeito. A visão do todo. O modelo pode até não se lembrar da cor exata ou da textura de cada pixel que ficou lá atrás, lá no primeiro bloco do vídeo, mas ele tem a certeza absoluta, armazenada nesses pesos rápidos, de que está montando o Coliseu Romano e não um carro esportivo. O que mantém a proporção correta de tudo ao longo de quilômetros. É uma combinação muito elegante de precisão instantânea com sabedoria global. Uma excelente visualização. Mas essa sabedoria global nos leva a um grande paradoxo prático que a equipe de pesquisa precisou enfrentar. No momento de ensinar essa inteligência artificial a usar essas duas memórias... Ah, o treinamento não deve ter sido fácil. Não mesmo, porque uma coisa é criar uma arquitetura brilhante cheia de equações no papel. Outra coisa bem diferente é conseguir fazê-la aprender a equilibrar essas duas memórias, a curta e a longa, durante o treinamento de laboratório sem entrar em colapso. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu vi que eles usaram uma estratégia meio inusitada para treinar isso. Eles não jogaram vídeos enormes de horas de duração logo de cara na fase de laboratório para ensinar o modelo, certo? Longe disso. Os números são contraintuitivos e até surpreendentes. A arquitetura do Logger foi treinada com sequências de apenas 128 quadros. 128, isso é o quê? Uns 4, 5 segundos de vídeo? É um clipe de vídeo extremamente curto. Mas, na prática, no momento de testar a ferramenta finalizada lá no mundo real, o modelo conseguiu reconstruir de forma coerente vídeos contendo incríveis 19 mil quadros contínuos. Uau! Dá um salto de ser treinada em 128 quadros para conseguir processar 19 mil quadros, sem a geometria do cenário derreter, é absurdo. Parecia impossível com aquela parede de dados que tínhamos até ontem. Como eles conseguiram essa mágica? Eles alcançaram esse grau absurdo de generalização de uma maneira muito metódica, usando o que chamamos de estratégia de treinamento curricular. Como um currículo escolar mesmo? Exatamente como um currículo escolar. Eles não apresentaram o problema mais difícil logo no primeiro dia de aula. Eles começaram treinando a IA com vídeos ridiculamente curtos e fáceis, dividindo apenas 48 quadros em 4 blocos pequenos. E o que acontece nessa fase inicial bem fácil? A rede neural é, preguiçosa,
Como a tarefa é curta, ela tenta trapacear e resolve o problema de juntar os blocos usando apenas a memória de curto prazo, o SWA. Porque é computacionalmente mais fácil e imediato olhar só para a última peça. Ah, entendi. Ela nem se dá o trabalho de usar a memória de longo prazo, porque não precisa ainda. É como aprender a andar de bicicleta com rodinhas de treinamento. Se você deixa as rodinhas lá para sempre, a pessoa nunca aprende a se equilibrar de verdade. Perfeita analogia. E foi por isso que os pesquisadores foram tirando as rodinhas. Aos poucos, eles aumentaram a dificuldade progressivamente, chegando aos tais 128 quadros divididos em até 20 blocos. Aí a coisa aperta. Sim, ao forçar o modelo a passar por mais e mais blocos sequenciais, a IA de repente percebe que não dá mais para depender apenas de olhar a última peça do quebra-cabeça. O erro de escala começa a estourar, a rua virtual começa a entortar. A dor ensina. Exato. Essa dor, esse erro acumulado, forçou o modelo a ativar e aprender a usar verdadeiramente a sua memória global, o TTT, enraizando a escala do mundo de forma permanente nos pesos rápidos. Sensacional. E imagino que o tipo de vídeo que eles usaram no treinamento também importa muito, não? Não bastava apenas alongar os vídeos, era preciso diversificar o ambiente para a IA entender o que é o mundo real. Sem dúvida. Os autores relatam que alimentaram a IA intencionalmente com conjuntos de dados altamente complexos, focados em espaços abertos, dinâmicos e gigantescos, com trajetórias muito longas. Eles citam nomes de datasets. Sim, um dos datasets cruciais que eles usaram nessa mistura é o Tartaner V2. Fazer essa dieta de dados específica garantiu que a inteligência artificial absorvesse a intuição física de como lidar com grandes escalas, profundidades variadas e movimentos de câmera agressivos. Bom, a teoria é linda. A arquitetura forneceu a capacidade de memória, o currículo forçou o uso dessa capacidade e os dados espaciais ensinaram o comportamento real. Mas vamos ao que interessa, as provas visuais. Os testes de fogo. Isso. Olhando as imagens e os diagramas que eles publicaram no artigo, tem um exemplo logo de cara que me chamou muita atenção, que é a gravação da perspectiva em primeira pessoa de um atleta de parkour. O dataset de parkour é um teste de estresse incrível para qualquer sistema visual. É uma loucura. Para quem não viu o artigo, o atleta sai saltando por muros urbanos, escadas, corrimãos, tudo muito rápido. Esse tipo de cena tem um movimento de câmera extremamente brusco, cheio de borrões de movimento e mudanças repentinas de direção. O modelo clássico se perderia no primeiro pulo. A tela ficaria uma bagunça. Completamente. Mas as imagens renderizadas mostram que o Loader consegue não apenas seguir a trajetória, sem perder o fio da meada, como captura a malha 3D com detalhes geométricos super complexos dessas barreiras urbanas. É impressionante ver a estabilidade. Muito. Mas eu sei que o artigo guarda o seu maior trunfo para um cenário ainda mais grandioso. Conta um pouco sobre o teste que eles fizeram em Roma. Essa robustez com os saltos do parkour é notável. Mas o teste extremo, aquele que realmente separa o Loader de todos os seus antecessores e prova que a memória híbrida funciona, é focado no dataset VBR. Esse conjunto de dados contém gravações ininterruptas e muito extensas feitas na cidade de Roma. E qual foi a cereja do bolo desse dataset? O destaque absoluto no artigo é o vídeo do entorno do Coliseu. Trata-se de uma trajetória gigantesca e dificílima porque a arquitetura histórica é repetitiva, as pedras e texturas enganam, e a câmera percorre exatamente 2,159 quilômetros ao redor do marco histórico. Mais de 2 quilômetros de vídeo contínuo? Isso dá milhares e milhares de quadros. E o que acontece com os outros modelos de IA? Aqueles que não têm a memória híbrida, quando tentam processar esse mesmo passeio gigante. Os gráficos fornecidos pelos pesquisadores são até cruéis com a concorrência. Quando eles colocam os modelos de última geração anteriores para processar esse mesmo passeio, os resultados são desastrosos. Falham feio. Muito feio. Alguns modelos criam trajetórias que, quando desenhadas no mapa visto de cima, parecem literalmente um prato de espaguete. Espaguete. Sim, as linhas ficam tortas, cruzam umas por cima das outras, totalmente distorcidas, porque o modelo foi vítima do scale drift,
Perdeu completamente a noção de escala e direção. A rua entortou e deu um nó cego. Exato. Já outros modelos concorrentes sequer chegam a gerar o espaguete. Eles simplesmente falham no meio do caminho com a famigerada mensagem de OOM, Out of Memory, porque tentaram processar apertos de mão demais entre os quadros e a placa de vídeo rendeu-se. A memória explodiu, e enquanto os outros travam ou desenham espaguetes, o gráfico do Lodger, no artigo, mostra uma linha limpa, contornando o Coliseu com elegância, rastreando o caminho com uma precisão assustadora, mesmo após mastigar aqueles 19.000 quadros sequenciais. O mapa 3D se mantém sólido, as paredes do Coliseu não dobram sobre si mesmas. E aí imagino que eles tenham os números frios para provar isso, além das imagens bonitas, certo? Com certeza. Se olharmos para os números do Benchmark Kit, que é o padrão ouro da indústria para avaliar odometria e mapeamento, a métrica chamada de erro de trajetória absoluta, ou ATE, conta uma história irrefutável. E o que dizem esses números? Antes do Lodger, o modelo líder nesse quesito, chamado 3T3R, tinha um erro médio de 72,86 metros. Ok, 72 metros de erro. E o Lodger? O Lodger pega essa marca e derruba para espantosos 18,65 metros. Caramba! De 72 para 18 metros de erro? Sim. Isso representa uma melhoria massiva de mais de 74% na precisão. E quando os pesquisadores isolam especificamente aquelas gravações extremamente longas de Roma no dataset VBR, o Lodger entrega um ganho relativo de 30,8% na precisão da trajetória, em comparação direta com o melhor esforço dos modelos anteriores. É um salto geracional. Como pesquisadora da área, eu afirmo que ele não é apenas marginalmente melhor, ele está operando em uma categoria estruturalmente diferente. E tudo isso graças à introdução dos pesos rápidos no módulo TTT. Incrível mesmo. E aqui entra aquela nossa tradicional reflexão prática, para o pessoal que acompanha o tema. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque quem nos ouve agora deveria se importar com métricas de reconstrução 3D usando essa tal memória híbrida? Olha, as pessoas deveriam se importar porque isso transcende os muros do ambiente acadêmico, promete atingir indústrias inteiras do mundo real de maneira profunda e disruptiva. Pense nos fluxos de trabalho atuais. Como funciona hoje? Hoje, se um estúdio de cinema ou de games quer mapear um ambiente enorme para a realidade virtual, eles precisam mandar equipes com drones, equipamentos LiDAR caríssimos, capturar terabytes de dados brutos, levar tudo para o estúdio e deixar computadores em cluster renderizando fotogrametria por dias. É caro e lento. Muito. O Lodger propõe um mundo onde você caminha por um ambiente com uma câmera de celular convencional e o modelo sendo feed-forward processa isso quase em tempo real, entregando a malha 3D imediata. Isso muda o jogo completamente para a criação de mundos digitais. A ideia de extrair um cenário real para uma simulação apenas caminhando com o celular derruba todas as barreiras de custo e tempo de produção de estúdios independentes, por exemplo. Sem falar que democratiza o acesso, né? Totalmente. E eu fico pensando na robótica também. Na robótica, o impacto é ainda mais visceral. Estamos falando de dar aos robôs autônomos, sejam robôs de entrega de comida ou de exploração industrial pesada, a capacidade de mapear e entender visualmente um bairro inteiro, navegando por ruas, becos e calçadas. E sem se perder no espaguete de trajetórias. E o mais importante, sem esquecer de onde vieram, sem a escala do mundo distorcer nos seus processadores internos, e sem precisar de um supercomputador montado nas costas para processar a tal da tensão quadrática. A velocidade e precisão simultâneas dessa arquitetura nos aproximam do dia em que a compreensão geométrica em grande escala será tão acessível e onipresente quanto o reconhecimento de voz é hoje nos nossos celulares. É fascinante ver todas as peças se encaixando. Para resumir a nossa jornada de hoje para a nossa audiência, nós tínhamos esse gargalo monstruoso onde a inteligência artificial não conseguia olhar para um espaço contínuo e amplo sem estourar a memória dos computadores ou esquecer completamente do que tinha acabado de ver. O famoso gargalo da memória. Isso. Aí o Logger trouxe uma solução elegante ao fatiar o problema em blocos gerenciáveis e ele garantiu que os cortes fizessem sentido,
criando duas memórias operando em harmonia. Uma dupla dinâmica. Exato. Uma memória perfeita, não comprimida e de curto prazo SWA, para garantir que cada milímetro do cenário vizinho se encaixe perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. E uma memória de longo prazo, fluida, baseada nesses pesos rápidos, que se atualizam constantemente, o TTT, guardando resumo estrutural para não deixar uma cidade inteira encolher ou entortar. Essa dualidade simplesmente resolveu um problema gigante da computação espacial moderna. O que você resumiu com precisão levanta uma questão importante para o futuro das IAs. E é algo que eu tenho pensado bastante. Manda. Nós passamos todo esse tempo aqui analisando como essa arquitetura híbrida de memória e os pesos rápidos deram à inteligência artificial a capacidade de manter um mapa gigante coeso ao longo do tempo. Certo, mas pensemos um degrau acima na evolução. Se uma inteligência artificial agora tem a capacidade provada e eficiente de comprimir a arquitetura geométrica de uma cidade inteira em pesos rápidos dentro da sua memória em tempo real, o que acontece quando começarmos a conectar, de forma nativa, essa percepção visual espacial exata aos grandes modelos de linguagem que já conversam, raciocinam e planejam conosco hoje? Nossa. IAs que veem o mundo como a gente? Estaríamos, talvez, à beira de criar inteligências artificiais gerais que não apenas leem ou falam sobre a física e a geografia do nosso mundo através de textos na tela, mas que passam a possuir uma intuição espacial persistente, real e praticamente infinita sobre a realidade tridimensional em que nós habitamos. Fica essa provocação na mente para a gente mastigar durante a semana. Que cenário incrível e ao mesmo tempo de explodir a cabeça. Foi um prazer imenso desvendar essa engenharia fascinante com quem dedicou esse tempo para nos escutar hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de destrinchar isso com o pessoal, é sempre empolgante. Agradecemos demais pela companhia e pela curiosidade de todos na análise desse artigo espetacular. Vamos encerrando por aqui, mas deixamos o convite de sempre. Continuem prestando atenção aos avanços silenciosos da inteligência artificial espacial, porque a revolução tridimensional que vai digitalizar o nosso mundo está apenas começando. Até a próxima exploração!